Glória ao Pai, glória ao Filho e glória ao Espírito Santo de Deus, que vai nos dar a palavra hoje, que está em João 12, no versículo, aleluia, Jesus, o 27 e o 28, que diz assim: Agora minha alma está angustiada, que direi eu, Pai, salva-me desta hora. Mas para isso vim a essa hora. Pai, glorifica o teu nome. Então veio uma voz do céu: Já o glorifiquei, outra vez o glorificarei. Aleluia, Jesus. Então, irmãos, a gente vê aqui o relato de Jesus quando ele anuncia a morte dele. Aleluia, Jesus. E ele relata assim isso é Jesus mesmo que está dizendo, como a minha alma está angustiada de uma provação tão grande, aleluia, Jesus. Mas ele estando na carne sendo ser humano, não que ele estava na carne, ele nunca esteve na carne, sempre no espírito, mas eu digo por ele ser um ser humano. Por ele ser um ser humano, ele tinha as suas angústias, ele tinha o medo de saber que iria sofrer, aleluia, Jesus. Mas mesmo assim ele disse: Pai, salva-me desta hora. Mesmo ele fazendo essa oração, ele também, Jesus vai dizer assim que eu vim para essa hora. Ele sabia que ele tinha vindo, aleluia, Jesus, porque ao longo que ele foi crescendo, o Espírito Santo de Deus falava com ele e foi anunciando as coisas que iriam acontecer na vida dele. Mesmo ele sabendo o fato de estar de ser humano, angustiado, temendo, né, aquilo que ia acontecer, porque pelo fato de sentir a dor na carne ali e saber que você teria que passar por isso, para vocês verem, irmão, a agonia que Jesus passou, aleluia, Jesus. E tá aí uma coisa, irmãos, que muitas das vezes o Senhor ele não fala para nós. Porque se ele fala, igual ele falou, aleluia, Jesus, para José. Ele mostrou para José que a família dele ia se curvar perante ele. Deu a entender, eu creio que o Espírito Santo de Deus deu a entender para ele que Deus ia dar um cargo de autoridade, que ele ia ser grande na terra. Mas o Senhor ele não falou o que ele iria passar para poder chegar lá. Porque se ele soubesse que ele ia ser quase morto pelos irmãos, que ele ia ser jogado dentro de um poço, que ele ia ser vendido, que a mulher do rei ia se levantar contra ele, que ele ia ficar tantos anos lá preso e passar por todo esse processo, provavelmente ele nem servia a Deus, ele não ia querer. Pelo medo que nós temos de sermos seres humanos, assim como Jesus disse: Pai, salva-me desta hora. E muitas das vezes, irmãos, eu não sei se é com vocês, mas comigo, Deus me poupa, e eu creio que Deus poupa também, aleluia, Jesus, de nós sabermos o que vai acontecer. Assim como José, o Senhor, ele mostra pra gente, ele mostra o que vai acontecer, ele mostra que, enfim, cada um de nós, o Senhor tem coisas grandes na minha vida e na tua vida. Então, até chegar nesse processo, irmãos, aí, por isso que o Espírito Santo não nos fala o que nós vamos passar para chegar nisso. Até porque uma coisa nós temos que entender através dessa palavra. Quando Deus tem uma promessa na tua vida, uma coisa eu digo para você: se levanta em oração,
santifica a tua vida em jejum, ora mais, busca mais, porque nesse momento o diabo vai se levantar com fúria contra a tua vida. Então foi José teu sonho, os irmãos dele usados pelo inimigo, fizeram o que fizeram com ele. Então, irmãos, quantas vezes, aleluia Jesus, o inimigo se levanta contra nossas vidas, principalmente, aleluia Jesus, quando a bênção está chegando. E as provações, então, misericórdia. Aí muitas das pessoas se afastam do caminho do Senhor porque não conseguem suportar a provação para chegar na bênção, aleluia Jesus. Se você vai numa madrugada evangelizar, irmãos, como eu sei que vai ter muitos irmãos que vai ouvir isso, assim, e vai confirmar. Se você pergunta para um, pergunta para outro, são ex-pastores, ex-missionários, ex-presbíteros, eram a maioria todos afastados da presença de Deus. Porque naquele momento da provação, aleluia Jesus, se você pergunta para eles com certeza eles vão ter um livro para te contar. Porque Deus prometeu isso, Deus prometeu aquilo e agora eu estou nessa situação. Porque não é por quê? Porque eles sabem, na verdade, né, que eles não conseguiram suportar, aleluia Jesus, essa provação. Mas nós que estamos conseguindo suportar, aleluia Jesus, nós vamos alcançar todas as promessas que Deus tem nos dado. Porque nada pode nos afastar da presença de Deus. Nada nos pode separar. Nada, nem o levante do inimigo, nem as pessoas que se levantam contra nossas vidas, desde que você esteja firmado no Senhor. Mas se você não está firmado no Senhor, qualquer levante desse, a pessoa se afasta e vai para o mundo onde veio anteriormente. Ou na verdade é até pior ainda, irmãos. Aleluia Jesus. Eu posso dizer para vocês que uma vez, irmãos, eu encontrei uma moça no ônibus. Essa moça estava assim toda destruída, magra e acabada mesmo, assim, a fisionomia dela assim era de dar pena da moça, sabe? Com os cabelos todo bagunçado, sabe? Cheirando mal. E daí ela me contando que ela pegou umas doenças sexualmente transmissíveis, o cara que ela estava fazia ela se prostituir para trazer dinheiro, e se ela não conseguia trazer bastante dinheiro, ele sempre batia nela, e ela tinha doenças sexuais, e ela contando isso para mim, né? E eu, na boa intenção, falei, então dá teu telefone, né? A gente vai se falando, coisa e tal, de repente posso ir lá pra gente orar. Mas, irmãos, não era nada disso. Quando nós descemos, eu orei por essa moça e o Espírito Santo fez eu entender o número errado e eu não conseguia achar essa moça. Mas quando eu peguei o telefone e orei por ela, né, e eu fui trabalhar e ela estava indo no hospital, que era ali perto, o Espírito Santo de Deus disse assim para mim: se você se afastar da minha presença, você não vai ficar igual ela, você vai ficar pior do que ela. É isso que acontece, irmãos. Quando a gente quer se afastar da presença de Deus, quando a gente não suporta, aleluia Jesus, as provações. Se eu não tivesse suportado, irmãos, a provação, tantas provações, principalmente enfermidades, eu jamais estaria pregando essa palavra para vocês nesse dia de hoje. Então recebe